entre Josué até chegar à época dos reis. Então, inclusive há um jargão aqui no texto, há uma expressão que aparece algumas vezes na Bíblia. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Na verdade, esse é até o mesmo texto basilar, o texto áureo, de Juízes 17, versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Por que cada um fazia o que achava mais reto? Porque não havia um governante, não havia uma lei. Lembra vocês que a Bíblia estava sendo escrita, não havia ainda a palavra de Deus nas mãos. Você acha que hoje, eu penso que Jesus disse algo tremendo. Na verdade, tudo que Jesus Cristo disse é maravilhoso. Mas Jesus disse que aquele quanto mais se dá, mais será cobrado. O que quer dizer? Eu não penso só em termos individuais, eu penso em termos de geração. Nós somos uma geração que tem muitos benefícios. Você pode imaginar naquela época, ninguém tinha a Bíblia. Tinha que ouvir a voz de Deus através do profeta. Hoje não, você tem a Bíblia, tem Bíblia do idoso, Bíblia da criança, Bíblia da mulher, Bíblia do empresário, tem tudo, Bíblia da sogra, né? Tem tudo quanto é Bíblia hoje. Não é verdade. Você vai na Sociedade Bíblica do Brasil, tem tudo quanto é tipo de Bíblia e versões, não se acaba mais. Bíblia de couro, Bíblia de zíper, Bíblia que vai você tem nas orelhinhas da Bíblia o livro para você achar mais fácil. Então, letra pequena, letra grande. Ou seja, nós temos uma geração que a pessoa não lê a Bíblia se não quiser. Não é, senhor Atílio? Porque as oportunidades que Deus propicia são muito grandes. Antigamente não era assim. Mas hoje todas as pessoas têm Bíblia. Se alguém não lê a Bíblia, agora eu posso imaginar uma geração dessa, e tem pessoas que passam 6, 7, 8 horas por dia na internet, viajando no Instagram. É claro que Deus vai te cobrar. Você teve todo o tempo do mundo, meu Senhor, para ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, ter comunhão com Deus, ouvir a voz de Deus, mas não quis. Passa 5, 6, 7 horas no Facebook. Eu fechei o Facebook, sabia? Eu tinha milhares de pessoas que me seguiam. Eu fechei. Na denominação que eu vim, eu era muito conhecido. Então eu tinha milhares de pessoas que me seguiam. Sabe o que eu fiz? Fechei o Facebook. Porque eu perdia muito tempo. Já que eu tenho doutor em teologia, sou doutor em teologia, muita gente fazia perguntas a mim. Muita gente do Brasil todo perguntando questões teológicas para que eu respondesse. Era um tempão. Passava 6, 7, 8 horas por dia só respondendo questões teológicas. Eu disse, não tem condições. Eu disse, tchau, Deus abençoe todos vocês. E eu estou fechando o Facebook. Hoje eu fechei o Facebook. Não tenho Facebook, não tenho Instagram. Se alguém quer conversar comigo, fala pelo WhatsApp. Tem pouquíssimas pessoas no WhatsApp. Tinha milhares de pessoas que me seguiam. Hoje não tenho 50 no WhatsApp. Devo ter umas 20 pessoas no WhatsApp. Agora sobra tempo para ler a Bíblia, para orar. Entendeu? A não ser aquelas pessoas que vivem como influencers, né? Até alguns pastores. Tem pastores que têm 1 milhão de seguidores. Ganham um bom dinheiro, sabia disso? As pessoas não sabem, mas ganham um bom dinheiro que tem milhares de pessoas que o seguem. O Facebook vai pagar uma boa grana para aquele pastor. E por isso, às vezes, até se motiva. Entra, fala, faz perguntas, porque também economicamente é viável para ele. Então, mas é importante entender isso. Então, hoje, você tem a Bíblia em suas mãos. Deus te dá oportunidades tremendas. Então, quando lemos aqui, nós vamos perceber, na época dos juízes, que houve juízes que, na verdade, foram mais usados por Deus que outros. Mas aprendemos que, mesmo na época dos juízes, é necessário que você possa discernir uma coisa. Você não pode fazer de ninguém, nem de mim, nem do seu pastor aqui, nem de ninguém, o seu paradigma perfeito, porque nós não somos. O seu exemplo é Cristo. O seu exemplo maior é Jesus. Porque se algum dia o seu líder cometer uma falha, cai todo o seu castelo de areia. Então é necessário que você viva em função de Cristo. Que vive em função de Jesus, jamais vai se decepcionar. Que vive em função de Cristo, Jesus é o seu modelo, é o seu paradigma, é o seu padrão de vida. Fique tranquilo. Ele vai cuidar sempre de você. Mas se você esperar muito de alguém e essa pessoa falhar, você diz, olha, esperei tanto dele. É verdade? Você adoeceu, esperou que aquela pessoa te visitasse, ele não foi. Você passou por uma grande provação, Jonas, esperou que aquela pessoa estivesse junto a ele na provação. Não esteve. Então, ou seja, nós nos decepcionamos com as pessoas, mas não com Cristo. Por isso que ele diz, aprendei de mim.
vinde a mim e aprendei de mim. Então é necessário que vejamos Jesus como exemplo. Quando ele lavou os pés aos discípulos, na cerimônia do lava-pés, ele disse: vocês estão vendo? Não é o mestre maior que o seu Senhor. Não é o servo maior que o seu Senhor. Se eu, como Senhor, vos lavei os pés, também vocês deviam lavar os pés uns dos outros. Naturalmente, não devemos pensar que a cerimônia do lava-pés seja um exemplo em termos de que se faça hoje da mesma forma. Porque a cerimônia do lava-pés era muito comum naquela época. Os viajantes, quando viajavam, chegavam na casa de alguém que era anfitrião. O que é anfitrião? Aquela pessoa que o acolheu em sua casa. Então, imaginemos que eu estou sendo anfitrião do professor Sidão. Ele viajou, ele veio de Belém, e eu moro na Galileia. Ele chega lá, depois de muitas horas, é meu dever lavar os pés, como anfitrião, lavar os pés do irmão Sidão. Era comum naqueles dias. Não se pensa que a cerimônia do lava-pés é uma necessidade para hoje. Tá bom? Você anda bonitinho, cheirosinho no seu carro, não coloca o pé na areia, não é verdade? Então não precisa lavar seus pés. Mas no dia a dia, a cerimônia do lava-pés nos ensina o quê? A lição da humildade. A humildade, sim. O que se perpetuou, se eternizou, foi a lição da humildade. Então precisamos entender esses aspectos, tá bom? Então, quando Jesus disse, porque eu vos dou exemplo para que, como eu fiz, façais vós também, é em termo abrangencial, uma visão macro. No dia a dia, temos que ser pessoas humildes, porque ele mesmo disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então vamos pensar nisso. Então a lição de hoje tem vários aspectos a serem compartilhados. O primeiro aspecto a que a lição faz menção aqui, o primeiro tópico da lição, o articulista vai dizer o perigo de ficar sem liderança. Mas eu penso que não é só a liderança da igreja. Há liderança em vários aspectos. Em todos os setores da vida humana, em todos os segmentos da vida humana. A própria casa. A liderança começa na sua casa. Tem até um livro de um professor, de um grande filósofo. Não concordo com tudo que ele ensina, porque eu fui professor de filosofia há muitos anos. Mas o Michel Foucault é um filósofo, morreu recentemente de câncer, mas alguns anos atrás. Michel Foucault foi um dos maiores filósofos do século XX. Ele tem muitos livros. Um deles é Microfísica do Poder, que ele diz que o que sustenta o macropoder é o micropoder. Você está criticando muitas vezes a tirania do líder, do governante do país, mas você é um tirano dentro de casa, diz ele. Então, ou seja, o que sustenta o macropoder é o micropoder. Essa é a visão de Michel Foucault, filósofo francês. Ou seja, numa perspectiva macro e micro, todos nós somos líderes. Você diz: mas eu não sou líder. Você é líder. Você é líder na sua casa, é líder na sua família. Ainda que não seja um líder político, você é um líder. Você está liderando sempre alguém. Jonas na sua casa, Mandária, vocês, Annelise, todos vocês aqui são líderes numa certa perspectiva. Sempre que tem alguém que se espelha em você e espera que você dê alguma diretriz, alguma orientação, algum norteamento. Então a sociedade é feita dessa forma. Porque a sociedade, quer queremos, quer não, é como alguém que diz: eu não gosto de hierarquia. A sociedade é hierárquica. A partir da família. Eu lembro quando criança, chegava alguém lá em casa, eu não conhecia, lá em Pernambuco, lá no Agreste Pernambucano, meu pai era militar, ele dizia: peça a bênção a ele. Eu não sabia nem que era vizinho. Mas a bênção, Deus te abençoe, criança. Era comum pedir a bênção aos idosos lá no Nordeste. Você pedir a bênção. E jamais ia dormir sem pedir a bênção ao pai, à mãe, o tio, a tia, o avô, a avó. Fazia parte daquela cultura. Mas, ou seja, quer queremos, quer não, o mundo é hierárquico. O filho tem que obedecer ao pai. E assim por diante. Então, no trabalho, todos nós tivemos chefes no trabalho. Quem não tem um chefe no trabalho? Ou quem nunca teve? Mas fui chefe. Mas com certeza você não era o dono da empresa. Tinha alguém mais acima de você. Ou seja, sempre temos alguém a quem temos que prestar contas, obedecer ou seguir suas normas, mesmo quando não gostamos. Porque o mundo hierárquico, essa compreensão de liderança faz parte da sociedade. O próprio Deus, quando criou Adão e Eva, o Senhor disse, por que foi? Que ia criar Eva e disse: a vontade do teu marido será a tua e ele te governará. Naturalmente a gente vai dizer: não, mas ele disse que a criou para ser coadjutora, quer dizer, companheira de jugo. Mas ao mesmo tempo nós vamos ver
nos ensinos paulinos, Paulo diz isso, né? Como a igreja está sujeita a Cristo, Efésios capítulo 5, é um texto que muitas mulheres não gostam, né? Eu conheci uma mulher que disse que não gostava de Paulo. Era ovelha minha. Pastor, o senhor prega muito sobre Paulo, apóstolo, as mensagens de Paulo, mas eu não gosto de Paulo. E ela procurou no gabinete pastoral conversar comigo. Pediu até uma sessão no gabinete. Eu disse, mas por que, irmã? Porque Paulo é muito machista. Eu não gosto disso. Paulo manda a mulher obedecer ao homem e eu não gosto disso, não. Não é comigo isso. Então, Deus nos criou iguais e eu acho que a mulher não deve nada obedecer ao marido. Tá bom. Eu disse, mano, o que queremos que não, mas isso é bíblico. Paulo vai dizer, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam sujeitas a seus maridos. Não é? Efésios capítulo 5, versos 22 a 31. Ou seja, quer queremos que não, alguém tem que mandar na casa. Entendeu? Okay? Isso é verdade. Então o mundo é hierárquico, o mundo é feito para que haja líderes. Então se você tirar da sociedade esse parâmetro, sucumbe à sociedade. Em vários aspectos. Em vários aspectos. Por exemplo, hoje se ensina o que é chamado de relativismo cultural. Isso é uma das ênfases que são dadas hoje. Nos cadernos de Antônio Gramsci, no movimento do Gramscismo e outros movimentos da filosofia hoje. Tá bom? Está se ensinando aí que estamos vivendo uma sociedade fluida. Tem muitos livros que tratando de sociedade fluida, amor fluido e sociedade líquida, dizendo que não existe nada permanente. Então você não deve se apegar a nada. Tudo está sendo conduzido pelas águas do rio, como disse o filósofo Heráclito, no 3º século a.C. O que é que Heráclito disse? Ninguém pode banhar-se nas mesmas águas do rio 2 vezes, porque daqui a 2 dias nem as águas serão as mesmas, nem você será o mesmo. Então ele ensinou a lei da subjetividade, que você está sempre em mudança. Tudo está em mudança. Lembra da lei de Lavoisier, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, não? Quem é professor dessa área de biologia lembra disso. A lei de Lavoisier. Eu fui um bom aluno em várias áreas, né? Mas é uma coisa rara alguém saber de alguma coisa que não saiba um pouco. Então, quando a gente pensa nisso, então, essa compreensão de sociedade fluida, de sociedade líquida, sabe para quê? É para acabar com o cristianismo. É para sucumbir o cristianismo. Porque vivemos numa sociedade em que não existe mais parâmetro. Não existe. Hoje existe o amor, o poliamor e tudo quanto é coisa. Tem até um projeto de um partido político do Brasil defendendo poliamor, inclusive até mesmo o sexo entre pais e filhos, como sendo uma experiência saudável para a família. Isso é um projeto de um partido político brasileiro. Você vai entrar lá no site deles, está defendendo o poliamor, e até mesmo a questão do abuso sexual é uma experiência engrandecedora para aquela pessoa que foi abusada. Mas que loucura é essa? Que desvario é esse? Pois bem, sabe por quê? Porque são pessoas que não aceitam viver sob condições de regras e preceitos. Quer queiramos que não, o cristianismo crê em valores absolutos. O que a filosofia chama de axiomas. Axioma é algo tido como valor absoluto para a filosofia. Então o cristianismo é um movimento axiomático. Nós temos axiomas. Axiomas. Não somente espirituais, mas morais também. Nós não temos? Temos. À luz da Bíblia, o pai não pode coabitar fisicamente com a sua filha, nem a mãe com o seu filho, e assim por diante. E a Bíblia até proibia, inclusive no Antigo Testamento, proibia relações sexuais até com primas, 1º e 2º graus, no Antigo Testamento. Havia até essas normas. Havia normas até mesmo de pessoas não poderiam casar de uma tribo com outra tribo, sabia disso? Uma jovem da tribo de Zebulon não poderia casar com um jovem da tribo de Benjamim, sabia? A Bíblia proibia. Então, por quê? Por que Deus proibia isso? Para que não houvesse na miscigenação alguns problemas, às vezes, que acontecem, às vezes, né? Quando a pessoa se casa com primos, ou muito próximos, as questões sanguíneas podem criar problemas nos filhos. Então, ou seja, nós não sabíamos, mas Deus sabia. Tem um livro chamado, se você conseguir comprar esse livro, compre, porque vai abençoar muito a sua vida. É um livro de um professor, um dos maiores oncologistas dos Estados Unidos, George McDowell. Ele tem um livro com nome em inglês, eu li em inglês, mas esse livro já foi trazido em português. A provisão de Deus para a sua saúde. God's provision for your health.
a provisão de Deus para a sua saúde. Ele vai explicando como oncologista, porque Deus proibiu muitas coisas. Israel não sabia. E Deus também, como método dos médicos, aquele que nos criou, que conhece os nossos cromossomas, que conhece tudo de nós, não precisava explicar. Deus apenas proibiu. Então, se Deus proibiu, aceita a proibição, não tente entender a Deus. Lembra que o Senhor disse, toda criança tem que ser, ao 8º dia, tem que ser circuncidada. Israel não podia circuncidar a criança no 7º dia, no 9º dia, era no 8º. Sabe o que o Dr. George MacDowell diz no seu livro, A Provisão de Deus para a Sua Saúde? No primeiro mês da criança, o dia de mais alto índice de coagulação sanguínea é o 8º dia, e só Deus sabia disso. Se circuncidasse a criança no 7º dia, no 9º dia ela morreria. Mas Deus sabia disso. Entendeu? Não é maravilhoso isso? Deus proíbe, nós não sabemos por quê. Deus proíbe comer carne de tais aves e tais animais. Deus sabe por quê. Então as normas proibitivas de Deus é para o nosso bem. Ainda que não entendamos, a gente diz, olha, se o Senhor proibiu, então ele tem suas razões. Ele é Deus. Tem um louvor que se cantou aqui recentemente, eu acho que foi, não foi, Júnior? Se Deus atender, Ele é Deus. Se Deus não atender, Ele é Deus. Se Deus me curar, Ele é Deus. Se Deus não curar, Ele também é Deus. Cantaram aqui? Alguém lembra isso? Cantaram recentemente aqui, não foi? Se Deus quiser, se Deus me der, Ele continua sendo Deus. Isso é maravilhoso entender isso. Então, quando lemos na Bíblia Sagrada, então nós vamos ver que então essa compreensão de que a sociedade não precisa ter líderes, que cada um deve fazer o que der na telha. Não sei se alguém lembra o que aconteceu com o que foi chamado de Festival Woodstock, em 1968, na Pensilvânia. Todo mundo pelado, nu, com a mão no bolso, queimando carros e dizendo não à família, não à hierarquia, não à sociedade, não a tudo, não a qualquer valor de hierarquia. Foi naquele contexto que John Lennon escreveu a música Imagine. Quem sabe inglês sabe disso. Ele diz, imagine como seria bom um mundo sem Deus, sem religião, sem fronteiras. E o povo canta belamente. Mas aquela música é uma louvação, a negação da sociedade. É negando qualquer valor, qualquer princípio regulador da sociedade. A música Imagine de John Lennon. Como seria bom um mundo sem Deus, sem religião, sem regras, sem fronteiras. Todo mundo usando cocaína. Naquela época era heroína, né? Hoje já existe, eu estava lendo aqui recentemente, já existe anfetamina, que é 100 vezes pior do que a cocaína. Mais viciante, mais poderosa. Então tem muita gente aí viajando na maionese. O mundo está louco. E essa turma não aceita preceitos nem princípios. Então a sociedade quer viver na bagunça. Essa é a verdade. A sociedade quer viver na bagunça. Acha que os filhos não devem obedecer aos pais. Que você não deve obedecer ao seu patrão. Que você não deve estar subordinado a nada nem a ninguém, porque você é o próprio Deus. Inclusive o movimento espiritualista diz isso, né? Eu lembro que Shirley MacLaine, aquela atriz de Hollywood, veio ao Brasil há uns 10 anos atrás e foi entrevistada no Jô Soares. E Jô Soares, ela é líder do movimento espiritualista, que ensina o seguinte, que você é um Deus, você tem que descobrir o Deus que há em você. Você não tem satisfações a dar a ninguém. Você tudo pode, olha a expressão, você tudo pode. Você tem que fazer aquilo que der na sua telha, que estiver com vontade. Descubra o Deus que há em você. Isso é um jargão, isso é um clichê de hoje. Descubra o Deus que há em você. Você pode todas as coisas. Isso é perigoso. Pregar que você tudo pode, que não há regras, nem princípios, nem nada. Você tem que fazer o que achar que está certo. É o mundo de hoje. Por isso o cristianismo está indo na contramão da história. Gente, entenda isso. Há um livro, inclusive, que eu sugiro para vocês. Quando eu sugiro, porque eu já li milhares de livros. Tem um livro do Dr. John Stott chamado Contra a Cultura Cristã. John Stott faleceu recentemente, foi por muitos anos, ele foi escolhido o maior teólogo do século XX. Ele era celibatário, né? Ele nunca casou, morreu com 90 anos, 90 e poucos anos. Foi capelão da família real inglesa por mais de 50 anos. E o Dr. John Stott, por vocação, disse, Deus não me fez para casar. E ele escreveu cerca de 300 livros. Os livros dele são maravilhosos, A Cruz de Cristo e outros livros dele. Tem mais de 300 livros em inglês, em português tem uns 20 livros. Mas tem um livro dele em português chamado Contra a Cultura Cristã. Ele diz que o cristianismo é uma contracultura. É algo que está na contramão da história. E sempre foi assim.
A gente não pode mudar o cristianismo para agradar as pessoas. Sabe qual é o perigo do cristianismo? De cada um de nós? É fazer simplesmente aquilo que é politicamente correto. Eu era professor universitário e estava conversando com uns colegas que não eram cristãos, já que ensinava em muitos cursos, filosofia, letras, pedagogia, psicologia, direito, arquitetura, ensinava muitos cursos na universidade. Eu tinha muitos colegas que não eram cristãos. Aí eu estava almoçando com alguns e eles disseram: mas cara, você viu fulano de tal? Andando de mãos dadas com um outro cara. Aí eu disse: não, isso para mim está tudo bem. Homem com homem, mulher com mulher, tudo é família. O importa é a união de duas pessoas, não é de pessoas de sexo diferente, não, é de duas pessoas, sejam duas mulheres, dois homens, para mim está tudo bem. E você, Antônio, o que você acha? Para mim está tudo bem, não, isso está errado. Mas como está errado? Porque isso não está certo. Homem com homem, mulher com mulher. Não tem sentido uma coisa dessa. Nem é isso que a palavra de Deus ensina. Você já vem você com a Bíblia. Tá? Então a turma não quer ouvir a Deus. Quando você diz a Bíblia diz, já fechou, sabia disso? Se alguém te ama, já ficou com o pé atrás. Parece que a palavra Bíblia já é um gatilho para a pessoa se afastar de você. A Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea, mas você já vem com Bíblia, não quero ouvir Bíblia. É interessante. Sabe o que fazer com os alunos? Os alunos às vezes não queriam ouvir. Quando dizia a palavra de Deus, professor, não fala isso não. Eu dizia, olha, às vezes dizia texto da Bíblia de cor, em sala de aula, sabe? Então, eu começava a dizer textos: o amor é paciente, o amor não é invejoso, o amor não se ensoberbece, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Aí as alunas, com o curso de filosofia, psicologia só tinha alunas: professor, escreve isso num livro, que coisa linda. Não, já está escrito. Aonde? Na Bíblia. Na Bíblia? Ah, na Bíblia. Quer dizer, eu dizia texto de Paulo, textos lindos dentro da Bíblia. Aí a pessoa dizia: que texto lindo, escreva isso, professor. Coloque lá no seu... Mande para a gente esse texto. Que texto maravilhoso. Foi maravilhoso enquanto eu não disse que era da Bíblia. Quando eu disse, é da Bíblia. Então a coisa mudou. Então a sociedade quer as coisas assim. Quando eu disse, olha, eu acho contra. Mas se eu for politicamente correto, eu dizia como professor: não, está tudo bem. Na igreja tem um discurso, lá fora eu acho que está tudo bem. Homem com homem, mulher com mulher, macho com macho, e sei lá o quê. Uma confusão desgraçada aí fora. O que queremos que não? Olha o que estou dizendo. Vai chegar a época em que o pastor não vai mais poder pregar nessas coisas. E não está muito longe. Viu? Não está muito longe. Vai chegar a época, não estou falando de partido algum, nem questões políticas, mas a ideologia contemporânea conduz a isso. Vai chegar a época que você não pode falar em pecado, não pode falar em perdição, não pode falar em condenação, porque até pregar sobre o inferno, isso é um assunto antipático, algerizante. Ninguém gosta. Então não tem que pregar só amor, paz, como dizia a turma dos hippies, paz e amor. Eu lembro que o John Robinson, que foi o chefe do movimento, foi o articulista, o grande articulista do movimento do Festival de Stock, foi o John Robinson, que era professor de Harvard. Aí eu vi a entrevista dele em inglês. Aí disseram: John Robinson, você que era amigo dos hippies, dos Beatles, daquela turma toda, na bitomania da década de 60, e aqueles 2 dedos, o que era ali no Festival de Stock? Então, quando levantava os dedos assim, todo mundo usando cocaína, heroína, tudo doidaço, fazendo sexo à torta e à direita. Aí dizia: aqueles 2 dedos, o que era? Era paz e amor. Isso nunca foi paz e amor. O mundo é que glamorizou a gente. Glamorizou quer dizer, deu roupagem bonita no movimento. Nunca foi paz e amor. Quando a gente levantava o dedo assim no Festival de Stock, a gente queria dizer heroína e sexo. Estamos ligados na heroína e no sexo. E o mundo, você faz paz e amor, bicho, até crente. Paz e amor, que paz e amor? Você não sabe o que está dizendo. Então não faça mais isso assim não. Você tá... Quando levantava o dedo ali era sexo e heroína. Aí o crente, na igreja, que faz? Que história é essa? Corta esses dedos. Como disse Jesus, se teu pé te escandaliza, corta e joga fora. Mas é sério. Então nós somos às vezes ingênuos. O mundo, olha uma coisa. Jesus disse: eu vos mando para o mundo, sede simples como as pombas, mais prudentes como as serpentes. Olha, você se trabalhar aí fora, você acha que o mundo é fácil? Não é não. As coisas não são fáceis no seu trabalho. O professor Sidão foi professor há muitos anos.
Não importa a área, o João no seu trabalho, qualquer um de vocês, irmão José, então, em qualquer lugar que você trabalhe, analise, trabalhando, em qualquer no Banco do Brasil, em qualquer lugar, as pessoas que convivem com você é um universo à parte. Sabia disso? Tem valores que não tem nada a ver com você. E algum dia eles vão checar você. O que é que você acha disso? Se não checaram ainda. Vão perguntar, o que é que você acha disso? E o que é que você vai fazer? Vai ser politicamente correto? Ou vai dizer, não, eu acho, como cristão, que isso não está certo. Quer queremos, quer não. É difícil ser amigo de todo mundo. Você não é Roberto Carlos para ter 1 milhão de amigos. Roberto Carlos é que diz, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. É uma das músicas de Roberto Carlos. Você não tem 1 milhão de amigos. No dia que você falar a verdade, os seus amigos aparecem no Facebook. No dia que você começar a colocar no Facebook princípios cristãos, vai desaparecer, debandada geral. Vão achar você boring, vão achar você chato. Porque o povo gosta de gente da includência. O que é uma fé includente? Eu lembro que certa feita perguntaram aquele... Ele foi até candidato a Papa em 1978. Era arcebispo de Olinda, Recife. Dom Helder Câmara. E o Dom Helder Câmara é muito conhecido na década de 70, 80. Foi até um dos papáveis, candidatos a Papa. E perguntaram a ele, o que é que você acha do Brasil? E foi entrevista lá fora. Eu assisti em inglês. Aí, ele falava várias línguas do Helder Câmara. E perguntaram a ele, o que é que você acha do Brasil? Há Umbanda, Quimbanda, Xangô, Candomblé, Macumba, tudo isso. Ele disse, não, isso não tem nada a ver de errado. Isso é o lado folclórico do cristianismo. Gente, é colocar, como é que chama? Colocar capa de beleza no capeta. Quer dizer, ou seja, não precisa. Então é a pessoa que quer agradar a todo mundo. Mas Jesus não. Já percebeu que Jesus não tinha papas na língua? Olha, quando eu vejo Jesus, sinceramente, já foi feito um estudo que se Jesus viesse hoje, a terra das nações o enxotaria. Ele não encontraria lugar nem nas religiões. Porque o discurso de Jesus era muito forte. Uma das razões por que o condenaram é porque Jesus foi um líder que nunca foi politicamente correto. Lê Mateus capítulo 23. Há de vós, escribas, fariseus, hipócritas, sepulcros caiados, guias cegos, condutores cegos. Era o discurso de Jesus. Quem quer ser chamado de hipócrita? Especialmente líder religioso. Então o discurso de Jesus era muito forte. Então foi feito um estudo que se o mestre viesse hoje, nem o protestantismo aceitaria. Ele não acharia espaço nem mesmo no mundo religioso. Porque muitos dos líderes fariseus naquela época, há muito fariseu hoje. Então, ou seja, as coisas não mudaram. Os fariseus amavam a saudação nas praças, amavam ser, como é que chama? Ser paparicado. E Jesus não gostava disso. Então, o discurso de Jesus era muito forte. Jesus nunca foi politicamente correto. Essa é a verdade. Então, quem quer seguir o mestre não pode ser também assim. Dizer, comigo é assim. Em terra de sapo, de cócora com ele. Entende? Bem com gregos e troianos. Quer dizer, bem com todo mundo, que eu quero ver bem com todo mundo. Não condeno ninguém. Todo mundo me ama. Não sou de ninguém, todo mundo me quer bem. Como diz aquela música. Não tem a música que diz, não sou de ninguém, todo mundo me quer bem. Então, não tem gente assim. Ou seguir a teologia aquela teologia daquele grupo de... Eu gosto de música, mas tem uma música que diz aí, vou seguir uma estrela qualquer, não tem? Eu acho que é dos Skanks. Então, tem gente aí que não quer seguir Jesus, então segue uma estrela qualquer, mas segue budismo, judaísmo, muçulmano, qualquer coisa serve. Sabe, tem um pensamento que eu gosto muito, que é de C.S. Lewis, até coloquei na revista. C.S. Lewis, eu gosto muito de C.S. Lewis, ali todas as suas obras, que ele escreveu O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, e as Crônicas de Nárnia. Ele diz o seguinte, só há 2 tipos de pessoas no mundo, disse C.S. Lewis nas Crônicas de Nárnia. Só há 2 tipos de pessoas no mundo, aqueles que sabem para onde vão e aqueles que não sabem para onde estão indo. Então, para aqueles que não sabem para onde estão indo, para aqueles que não sabem para onde estão indo, qualquer caminho serve. Está vendo? Isso é C.S. Lewis. Só há 2 tipos de pessoas no mundo, aqueles que sabem para onde vão e aqueles que não sabem para onde estão indo. Aqueles que não sabem para onde estão indo, qualquer caminho serve. Eu não sei se alguém lembra um programa que tinha do Silvio Santos, que fazia uma pergunta, e aqueles que sabiam, iam juntar-se a um grupo.
Mas tinha gente que não sabia para onde ia e olhava para o grupo que tinha mais pessoas para ir para lá. Lembram disso? Eu não sei, era um programa. Eu não sei o nome do programa, mas eu ficava olhando aquilo ali. A Porta da Esperança. Muito bom, Mariana assistia Silvio Santos. Eu falo com minha esposa, eu com carinho. Mas todo crente assistia à tarde a Porta da Esperança. Né? Então, eu ficava olhando, fazia uma pergunta. Quem sabe essa pergunta? Aí a gente ficava assim, olhando para as paredes. Para onde ele ia? Para onde tinha? A maioria. Mas a maioria sempre esteve errada. Jesus mesmo disse que o caminho largo é o caminho da perdição. Desconfie de qualquer coisa que a maioria está junto. Olha, deu para você, isso é um conselho. Desconfie de qualquer coisa. Mas todo mundo está aceitando. Mas você não é todo mundo. Mas todo mundo aceita isso. Tenha cuidado, porque Jesus nunca foi disso aí. O ensino de Jesus é que as verdades sempre poucos abraçaram. Esse negócio que todo mundo aceita, desconfie. Tem um pé atrás. Fala, Júnior. Vem cá, vem aqui à frente. Eu gosto de participação. Vem aqui. Olha, gente, eu estou falando porque eu gostei da lição, mas a lição, eu achei que precisava falar algumas coisas para vocês. Só uma lembrança aqui. Aí o pastor falou sobre esse do caminho, que todo mundo vai para o mesmo lado, né? Ele tem processos seletivos, e aqui vale um aprendizado, você que está na internet também, principalmente os psicólogos olham muito quando você está participando de um processo. E aí eu já tinha participado de vários e captei a mensagem. E aí, porque no momento lá, fala assim, vocês caminhem na sala. Daqui a pouco estava todo mundo caminhando junto, assim, A maioria começa da esquerda para a direita, fica todo mundo, daqui a pouco está todo mundo junto. Aí, como eu já tinha captado, para passar no processo, você vai entendendo os psicólogos, né, filha? E outros testes, aí eu caminhava ao contrário. Tá para cá todo mundo, porque a maioria começa a seguir todo mundo assim. E aí você caminha ao contrário. E foi nos processos que eu passei. Muito bom. Parabéns, congratulations, you are a blessing. Você é um bênção, não está vendo? Então desconfie, como mandar você para a direita, eu vou para a esquerda. mas a vida é assim, a gente tem que entender isso. Então um cristão, não é isso mesmo, Antônio? Então vocês podem perceber isso. Desconfie de qualquer coisa em que a maioria coloca o seu pé, porque a maioria não pensa. Como disse o Nelson Rodrigues, toda a maioria é burra, por isso que ele disse que não era flamenguista. Isso é Nelson Rodrigues, que ele era muito piadista, então ensaísta, dramaturgo. E Nelson Rodrigues, olha, eu estou fora de qualquer coisa que a maioria coloca o pé, porque toda a maioria é burra, toda a maioria não pensa. Disse o dramaturgo Nelson Rodrigues. Por isso que ele disse que ele era de um time do Rio de Janeiro, não vou dizer. Então, era de um time de minoria. Então, desconfie da maioria, que a maioria não pensa. Então, vejam bem, isso é muito importante que dissesse Elias. Só há dois tipos de pessoas no mundo: aqueles que sabem para onde vão e aqueles que não sabem para onde estão indo, Antônio. Quem não sabe para onde está indo, pode ver, segue qualquer coisa, mas você não. Você é cristão. Você é de Deus. Não vai seguir qualquer líder. Você já percebeu? Os líderes de massa, que muitas pessoas seguiram, sem qualquer questionamento. Gente, é muito importante. O cristão tem que ser uma pessoa questionável. Não pode aceitar as coisas como pacote. Porque qualquer coisa tem que ter um porquê. Tem que ter uma razão. Como é que Stalin matou 32 milhões de pessoas e a Rússia ficou calada? E o projeto Molotov matou 10 milhões de ucranianos? Porque tem muita gente que não pensa. E quando pensa, é mandado para a Sibéria, como esse senhor líder Galvani que morreu recentemente, e desaparece de repente. Então você não pode seguir qualquer norma, qualquer lei, qualquer regra da sociedade como pacote. Então falta líder. Por quê? Porque o líder percebe as coisas. Não falta chefe, mas falta líder. Há uma diferença entre chefiar e liderar. São duas coisas distintas. Alguém pode chefiar e não liderar. Porque o líder percebe, o líder, ele orienta, o líder discerne as coisas. Ele tem discernimento. Ele não vai fazer as coisas porque tem que fazer. Lembra de 1978? Quando Jim Jones levou a sua igreja toda, 1000 pessoas a se suicidarem com ele. Alguém soube disso?
Então, olha, alguns que não soube ainda, a Silvia está olhando para mim, espantada. Silvia, em 1978, um pastor batista, chamado Jim Jones, de Indianápolis, nos Estados Unidos, pegou a sua congregação com 1.000 pessoas e levou a congregação toda para Guiana Inglesa, aqui na América do Sul. E pediu que todos suicidassem com ele, e todos se suicidaram. Para ir para o céu mais rapidamente. Sabe, queridos, qualquer coisa que o seu líder diga, que não, a autoridade do líder provém das Escrituras Sagradas. Eu posso ser um líder, mas se eu disser qualquer coisa que vá contra as Escrituras Sagradas, fique com as Escrituras. Até mesmo sua denominação. Se a sua denominação disser alguma coisa de hoje em diante, nós decidimos como denominação. É claro que a convenção batista vai fazer isso. A Convenção Batista, a Igreja Batista é uma igreja séria, uma igreja genuinamente cristã. Mas mesmo que a convenção disse isso. E hoje em diante decidimos como convenção de que Jesus não é Deus, nós não aceitamos mais a divindade de Jesus. Você deve ser o primeiro a pular fora desse barco. De hoje em diante, não sigo isso. Eu sou um desertor. Fica com as Escrituras Sagradas. Então o líder é esse. O líder não é aquele que recebe as coisas como pacote e simplesmente obedece. É aquele que tem o crivo da verdade no seu coração. E esse crivo provém das Escrituras. Emana de mana e promana das Escrituras Sagradas. Então, por isso que o verdadeiro falta líder. Não falta chefe, falta líder. Por isso que é importante entender aqui. Está faltando líder. Porque líder mostra caminhos. O líder é um divisor de águas. Ele sabe o que é melhor para o rebanho. Ele sabe o que é melhor para a sua igreja. Ele sabe o que é melhor para o seu povo, o que é melhor para a sociedade, o que é melhor para a sua família. Eu acho interessante isso aí, a questão da... Eu sempre achei que você não pode aceitar ideologias como pacotes. Por isso que às vezes eu tenho dificuldade de impulsionar em direita e em esquerda, sabia? Às vezes eu tento ver um caminho no centro, como disse o filósofo Aristóteles na sua obra Ética Nicômaco, a virtude está no meio, né? Então Aristóteles. E fuja dos extremos, das polarizações. Vamos ver isso, situação. A pessoa condena Israel, mas não condena a Rússia, não condena. A pessoa condena Israel porque acha que Israel é de direito, mas não condena a invasão da Rússia, não condena o que está acontecendo agora na Venezuela, não condena o que está acontecendo no mundo. Por quê? Por questão ideológica. Então a gente não pode condenar, não pode ser nem de direita nem de esquerda. Você é de Jesus. Então aquele que não passar pelo que da Escritura, se é de direita ou de esquerda, está errado. Então você não é nem bolsonarista, nem lulista, você é cristocêntrico. Então porque os dois lados estão errados, muitas vezes. Você não pode fechar com um pacote em ideologia. Não pode. Eu estava conversando com alguém recentemente. Como eu leio muita história, fui professor de história há muitos anos, assim como o professor Gribaldi. Então eu estava lendo, eu conheço bem a Revolução Chinesa, de Mao Tse Tung, em 1949. 70 milhões de pessoas foram mortas para impor ideologia. 70 milhões. O Tibete, que era um país independente, foi anexado à força. Milhares de budistas também morreram. Mas o mundo ficou calado por questão ideológica. Quem gosta da ideologia de esquerda, está tudo bem. Ele acha que não pode condenar a esquerda porque seria condenar a si mesmo. Então, gente, é muito complicado. Aí você vê também as ditaduras de direita que fizeram coisas erradas. Então, os dois lados estão errados. Então, o verdadeiro líder tem essa capacidade de discernir. Ele não é, então, essa é a diferença de chefe e líder. E você não pode ser um subordinado. O que é uma pessoa que aceita hierarquia? O que é uma pessoa subserviente? O hierárquico aceita o chefe enquanto ele estiver com a verdade. O subalterno, o subserviente, aceita qualquer pacote sem contestação. Então Jesus jamais nos chamou para subserviência. Porque Jesus não foi subserviente. Se alguma coisa vier que for contra as Escrituras Sagradas, que não se harmonize, não se coadune com as Escrituras Sagradas, fique com as Escrituras. Pode vir do chefe, pode vir do Papa. Mas se não se coaduna com as Escrituras Sagradas, você fica com as Escrituras. Isso é o que disse o próprio Lutero. Na Dieta de Spira, 1521, quando foi chamado de movimento de protestante ali em diante. Porque disseram, olha, Lutero, você tem que se retratar das 99 teses contra a Igreja Católica, você tem que voltar atrás, você tem que dizer que está errado, e senão você vai ser excomungado da igreja. Ele disse, olha, eu quero dizer a vocês uma coisa.
a menos que vocês provem pelas Escrituras que eu estou errado, eu não voltarei atrás. E Deus me ajude. Disse somente isso. A menos que a Igreja Católica prove. E foi diante do rei Carlos V, diante do Papa Leão XIII, diante do rei Carlos V, diante de todos os poderosos ali, só ele sozinho. Não havia igreja protestante, foi a primeira pessoa a protestar contra a igreja. Ele disse, a menos que vocês provem pelas Escrituras de que eu esteja errado, eu não posso ir contra a minha consciência. Então, meus amigos, esse é o cristão. Então, o mundo não falta chefe. O mundo tem milhares de chefes no mundo todo, em tudo quanto é lugar. O mundo falta um líder. É aí que está precisando o mundo hoje. Vamos orar? Vamos conversar com Deus, porque vamos ver líderes assim. Seja Sansão, que afastou-se por questões afetivas, não foi tão bom assim como juiz. Seja Jefté, com seu voto insano, chegou até mesmo a sacrificar sua filha em sacrifício. Ou seja, nós vamos ver líderes que falharam. Mas por que falharam? Porque também são homens, têm suas próprias falhas. Mas o seu modelo maior, seu paradigma, seu padrão é Jesus. Se alguém não gosta de Jesus, é uma coisa muito simples. Se alguém não gosta de Cristo, você não pode simplesmente achar que é normal. Né? Se alguém não gosta de Jesus, não vai gostar de você. Jesus me diz, o mundo não pode odiar-vos, mas a mim me odeia, disse Jesus, porque eu dou testemunho de que as suas obras são perversas. A razão porque Jesus, queridos, uma das razões porque Jesus morreu na cruz é porque Jesus não foi politicamente correto. Ele chamou a Herodes de raposa e dizer a essa raposa que eu estou aqui hoje, amanhã faço milagre, no terceiro dia ressuscitarei. Qual o rei que quer ser chamado de raposa? Que líder religioso quer ser chamado de hipócrita? Jesus dizia frequentemente, fariseus, saduceus, hipócritas. Jesus nunca foi politicamente correto. Você também não deve ser no mundo contemporâneo. Nesse mundo gelatinoso, dessa fé fluida, amor fluido, sociedade fluida, em que nada permanece, o cristianismo continua sendo essa grandiosa obra de Deus que crê em valores absolutos, numa sociedade imutável. Então a igreja precisa de líderes assim, que mostrem o caminho. Né? Vamos orar, vamos conversar com Deus. Vamos conversar com o Senhor. Meu amigo, vem aqui à frente, vem orar. Faltava 5 minutos. Sim. Mas eu ia chamar você para orar. Então, Vamos orar, pastor Filipão. vamos orar, então, entregando a Deus tudo que foi falado aqui, para a gente também aplicar na nossa vida. Isso é o mais importante. Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Obrigado porque temos liberdade. Quantos irmãos pelo mundo não têm liberdade, Senhor, de estudar a palavra, mas nós temos, Pai. E te peço que nos dê sabedoria de continuarmos estudando e aplicando essa palavra. Que tudo que foi dito aqui, que a gente possa viver no dia a dia, possamos, Pai, cada um de nós, se tornar líderes de fato. Não apenas chefes, mas líderes, seja liderando a nossa casa, liderando algum grupo, mas, Pai, acima de tudo, mostrando o caminho, como o pastor disse, mostrando o caminho qual é trilhado por nós, o caminho da fé cristã, o caminho de seguir a Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, obrigado, Senhor, por tudo que tens feito em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.